BBC World Service. Melhores alimentos para o BBC cérebro. Lê. Os 6 melhores alimentos para o cérebro, segundo professora de Harvard. Reportagem de Cecília Baria, da BBC News Mundo, publicada pela BBC News Brasil em 5 de julho de 2023. Lida por Camila Costa. Há alimentos que podem melhorar o humor, aguçar a memória e ajudar o cérebro a funcionar com mais eficiência. É o que argumenta Uma Naidu, psiquiatra nutricional e professora da Escola de Medicina da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. A saúde mental e a alimentação estão ligadas da mesma forma que o cérebro e o intestino, em uma relação que tem consequências importantes para o corpo. Ela explica que uma das bases biológicas para entender essa relação tem a ver com o fato de que o cérebro e o intestino se originam das mesmas células embrionárias e permanecem conectados à medida que o ser humano se desenvolve. Eles se comunicam em ambas as direções, enviando mensagens químicas. Entre 90% e 95% da serotonina, um neurotransmissor relacionado com a regulação do apetite e outras funções, é produzido no intestino. Se a alimentação não for saudável, o intestino pode ficar inflamado e sofrer as consequências de uma alimentação inadequada. Isso pode influenciar no desenvolvimento de ansiedade, desatenção e doenças como a depressão. Assim, quanto mais você cuida da sua alimentação e do seu intestino, mais você cuida da sua saúde mental, já que existe uma ligação direta entre a alimentação e o humor, diz a especialista em entrevista à BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC. Naidu, diretora de psiquiatria nutricional e de estilo de vida do Hospital Geral de Massachusetts, nos Estados Unidos, diz que sempre amou comida e culinária. Vinda de uma família de médicos, ela conta que sempre buscou uma abordagem científica para as coisas que achava atraentes. Quando estudou medicina, sentiu falta de informações sobre nutrição, e quando se especializou em psiquiatria, ficou claro que mais pesquisas eram necessárias para estabelecer as conexões entre alimentação e saúde mental. É um campo emergente que está começando a se expandir, diz ela. Em outubro de 2022, a especialista conversou com a BBC sobre os benefícios da vitamina B para manter o cérebro jovem e saudável, especialmente B12, B9 e B1. Agora, a psiquiatra nutricional fez uma seleção de 6 alimentos que considera benéficos para melhorar o humor e fortalecer o poder cerebral. Primeiro, alguns condimentos. As especiarias são conhecidas por suas propriedades antioxidantes. Algumas, como a cúrcuma, têm efeitos benéficos na redução da ansiedade. A curcumina, o ingrediente ativo da cúrcuma, pode diminuir a ansiedade, alterando assim a química do cérebro e protegendo o hipocampo. Outro condimento que a psiquiatra recomenda é o açafrão. A pesquisa mostrou, explica Naidu, que o açafrão tem efeitos benéficos sobre o transtorno depressivo grave. Estudos demonstraram que consumir açafrão reduz significativamente os sintomas do paciente afetado pelo distúrbio. No Brasil, a cúrcuma é popularmente chamada de açafrão da terra. Já o verdadeiro açafrão, tratado como iguaria, é outro, extraído do pistilo da flor da espécie Crocus sativus. O açafrão é um ingrediente internacionalmente reconhecido por ser caro e ter propriedades antioxidantes. Segundo, alimentos fermentados. Existe uma grande variedade de alimentos fermentados. Eles são feitos combinando leite, vegetais ou outros ingredientes crus com micro-organismos, como leveduras e bactérias. O mais conhecido é o iogurte natural com culturas ativas, mas também existem outros como chucrute, kimchi e kombucha. O que eles têm em comum são fontes de bactérias vivas que podem melhorar a função intestinal e diminuir a ansiedade, segundo a especialista. Alimentos fermentados podem fornecer vários benefícios cerebrais. Uma análise de 45 estudos de 2016 mostrou que os alimentos fermentados podem proteger o cérebro, melhorando a memória e retardando o declínio cognitivo, aponta a especialista. O iogurte rico em probióticos pode ser uma parte poderosa da dieta, acrescenta Naidu. Terceiro, nozes. Os efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes dos ácidos graxos ômega 3 nas nozes podem ajudar a melhorar o pensamento e a memória. As nozes têm gorduras e óleos saudáveis que nosso cérebro precisa para funcionar bem, juntamente com vitaminas e minerais essenciais, como o selênio, da castanha do Pará. Uma Naidu recomenda comer 1/4 de xícara por dia, como complemento de salada ou de legumes e verduras. Elas também podem ser misturadas com granola caseira ou com frutas secas, porque essas combinações são mais saudáveis do que as disponíveis comercialmente, geralmente ricas em açúcar e em sal. Quarto, chocolate amargo. O chocolate amargo é uma excelente fonte de ferro, que ajuda a formar o revestimento que protege os neurônios e ajuda a controlar a síntese de substâncias químicas que influenciam o humor. Uma pesquisa realizada com mais de 13 mil adultos em 2019 descobriu que as pessoas que comem chocolate amargo regularmente têm um risco 70% menor de apresentar sintomas depressivos. O chocolate amargo também contém muitos antioxidantes e é altamente benéfico. Quinto, abacates. Com quantidades relativamente altas de magnésio, importante para o funcionamento do cérebro, os abacates são outra fonte de bem-estar, aponta a especialista. Existem inúmeras análises que relacionam a depressão à deficiência de magnésio. Vários estudos de caso em que os pacientes foram tratados com uma dose entre 125 e 300 mg de magnésio mostraram uma recuperação mais rápida do transtorno depressivo. Adoram misturar abacate, grão de bico e azeite, criando um patê saboroso para comer com torradas integrais ou legumes e verduras recém-cortados, conta a médica. Sexto alimento bom para o cérebro, verduras de folhas verdes escuras.
As folhas verdes escuras, como as da couve, fazem a diferença na saúde, explica a especialista. Embora não seja uma informação muito conhecida, a verdade é que os vegetais de folhas verdes contêm vitamina E, carotenoides e flavonoides, nutrientes que protegem contra a demência e o declínio cognitivo, diz Uma Naidoo. Outro benefício desses alimentos é que eles são uma grande fonte de folato, uma forma natural de vitamina B9 importante na formação de glóbulos vermelhos do sangue. A deficiência de folato pode ser a base de algumas condições neurológicas. É por isso que essa vitamina tem efeitos benéficos no estado cognitivo e é importante na produção de neurotransmissores. Verduras como espinafre, acelga e folhas de dente de leão também são excelentes fontes de ácido fólico, conclui a especialista. Você ouviu a reportagem Os 6 Melhores Alimentos para o Cérebro, segundo professora de Harvard, publicada pela BBC News Brasil em 5 de julho de 2023.